Estamos aqui na Clínica Dentária Raskin. Vamos conversar com o diretor, Dr. Sérgio Raskin. Lembrando que aqui na clínica tem mais 8 profissionais, todos nas suas especialidades, enfim, que é uma clínica completa onde você pode achar qualquer tipo de tratamento, né? Sempre lembrando também que a prevenção é o melhor tratamento que tem, né? Tu evita tudo, mas se acontecer algum caso, né? E o caso que nós vamos falar hoje, que é sobre bruxismo, uma coisa que todo mundo tem, às vezes as pessoas não se dão conta, mas tem, né, doutor? Inclusive vamos ilustrar, mostrar vídeos aí para vocês e com as explicações aí do mestre, doutor Sérgio Raskin. Muito prazer no programa, viu, doutor? Muito obrigado, Milton, por me convidar mais uma vez no teu programa. O que é o bruxismo? Por que eu escolhi o tema bruxismo? Bruxismo é uma manifestação do estresse das pessoas, né? Uma manifestação bucal do quadro de estresse. Onde é que a gente apresenta o bruxismo? Grande parte das pessoas apresenta bruxismo durante o sono, quando está dormindo. Alguém ouve, quem dorme acompanhado, né, ouve dizer: "Ah, fulano, eu ouvi uns estalos durante a noite de tu ranger dente." Então, o ranger dente é a maneira de botar para fora esse estresse, né? Tem gente que faz bruxismo também durante o dia. Às vezes a gente está dirigindo e sente que está apertando os dentes. Nós temos 2 tipos de bruxismo. Nós temos o bruxismo excêntrico e nós temos o bruxismo cêntrico. O cêntrico é aquele que é o movimento de apertar os dentes um contra o outro. E o excêntrico é o de passar os dentes um sobre o outro, procurando provocar um desgaste para eliminar aquilo que a gente chama de ponto gatilho. É pior, né? Não tem pior, não tem melhor. Todo bruxismo não é agradável, não é simpático. Se a gente parar para pensar, os dentes foram criados para a gente morder. Então a ideia da mastigação são forças verticais. Todas as forças que saem das forças verticais ou com pequenos desníveis normais da mastigação, né? Quando a gente passa a ter forças horizontais, essas são as forças danosas para a boca. Tanto para a boca ou para quem tem implantes, as forças horizontais são o que a gente poderia considerar as forças maléficas, né? Mas o sobrecarregar os dentes, mesmo só apertando, sem as forças horizontais, também não é uma coisa boa. Eu já vi vários casos de pessoas que vêm com dentes rígidos, dentes que não têm nada. Não tem restauração, dentes íntegros, inteiros, rachados ao meio, por apertar os dentes. Qual é o quadro que a gente tem, né? Quando a gente está dirigindo na estrada, ou quando está no computador, a gente está tenso. E aí está apertando os dentes e não se dá conta. Então, seria interessante que as pessoas parassem quando estão dirigindo ou usando o computador, só para ver se está apertando ou não está apertando os dentes. Agora mesmo, assistindo TV, as pessoas estão apertando, estão mexendo ali na boca. Bem provável, é bem provável. É uma maneira é uma válvula de escape do estresse. Para que haja o bruxismo, eu preciso de 2 componentes. Eu preciso um componente que é o estresse e preciso um componente local, que é ou a falta de um dente, ou uma restauração alta, ou uma prótese mal adaptada, alguma coisa que cause alguma desoclusão, alguma maloclusão. O que é isso? Eu tenho um ponto que toca antes. Então, quando eu começo a ranger o dente, o que eu estou fazendo? Eu estou eliminando esse ponto, eu estou limando, eu estou lixando isso. Normalmente, o que acontece com as pontas dos caninos? Os caninos são dentes pontiagudos, e com o bruxismo, o primeiro dente que cede é a ponta do canino e depois as pontas dos premolares. Eu estou me controlando aqui para não ver. Então, assim, ó, isso é o bruxismo. Então, eu preciso de 2 componentes, um fator local e um fator sistêmico, um fator de estresse. Tá? Como é que eu sei que eu tenho bruxismo? Quando eu abro a minha boca com desvio para a direita ou para a esquerda. Quem quiser fazer o teste, é só parar na frente do espelho e abrir devagar a boca. Quando a pessoa abre devagar a boca, ela vai ao solavanco,
que não é o certo. O certo é o movimento É um só. em um só. Quando tu vai ao solavanco, também tem alguma disfunção articular. Tá? Então, assim, Milton, dores nas articulações, quem toca a mão atrás do ouvido e abre a boca e tem sensibilidade nessa região, é porque o ligamento está estirado. Eu vou mostrar agora direitinho. Dor de cabeça. Dor de cabeça constante, às vezes uma dor cervical, uma dor na coluna cervical que não tem tratamento. Os médicos não acham a saída. Gente, é bruxismo. Tá? Pessoas que acordam de manhã com dor no corpo todo, como se não tivesse descansado. Aí não é só bruxismo, é atenção. O estresse também acompanha o bruxismo. E dentes quebrados, dentes sem ponta, restaurações que não param, sensibilidade, dor de cabeça, dor na coluna cervical, às vezes só o toque no vértex, que é aqui em cima, Newton, bem no centro da cabeça, dolorido, também é bruxismo. Impressionante. E vem acompanhado de estresse. Né? Bom, estresse hoje é o nosso dia a dia, né? E tem pessoas que dizem, não, eu sou calmo, eu não ranjo o dente, os dentes estão tudo quebrado, lascado, com ponta faltando. É que durante o sono a gente tem 2 sonos, né? A gente tem aquele sono relaxante, aquele sono que a gente se mexe a noite toda. Tem gente que não se mexe no sono a noite toda, mas aperta os dentes e contrai. Então, esse bruxismo também tem. Grande parte das pessoas diz, mas doutor, eu durmo de boca aberta. Eu sou respirador bucal. É respirador bucal, mas o bruxismo não faz o tempo todo. Faz em alguns momentos do sono. Normalmente nos momentos agitados. Doutor, tirar o estresse nós não vamos conseguir. Qual a solução para o bruxismo? Então, assim, ó, vamos entender o mecanismo do bruxismo. Eu gostaria de mostrar algumas imagens que funcionam assim. Isso aqui é um vídeo que mostra a abertura da boca, Newton. Então, assim, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma boca em abertura e eu tenho a região atrás do ouvido, que é a região da articulação temporomandibular. Então, o que acontece? Eu tenho o osso da mandíbula, que é um osso móvel. O único osso móvel da cabeça. Ninguém viu um crânio, uma caveira, né, com a mandíbula. Ela não tem a mandíbula, ela tem só a parte de cima. Esse osso é móvel, ele é preso por músculos, por ligamentos. Imagina que tem em volta da articulação um ligamento, como se fosse uma borracha em toda a volta dela, que é um ligamento. Como se fosse uma junta homocinética de automóvel. Tem o braço e tem no meio dela um invólucro, na junta homocinética borracha, aqui são ligamentos, que precisam de líquido. Tem que ter um líquido. Na junta homocinética tem óleo, aqui a gente tem um líquido que protege o desgaste da articulação. Certo? Então, o que a gente tem? A gente tem os músculos temporais, que são esses músculos aqui. Quem tocar aqui tiver dor, tem alguma disfunção mastigatória. E a gente tem o masseter, que é esse músculo aqui, que, acreditem, é o músculo mais potente do organismo. E por dentro da boca a gente tem outros músculos que são os pterygoideus, que também envolve do pescoço, do ocioide, que fixa a abertura desse ossinho que tem aqui, o ocioide, até o vértex, que é a inserção do último músculo no crânio. Tá? Que engenharia, hein? É uma engenharia. Então aqui, ó, Milton, eu vou te mostrar o seguinte aqui, com proximidade. O que acontece? Eu tenho... Opa. É impressionante, né? As imagens mostram, né, coisas assim que tu nem imagina, né, doutor? E aí tu fica o tempo inteiro raspando os ossos à noite e te dá todas as consequências. Impressionante, né? Então, Milton, eu vou te mostrar como é que funciona a articulação temporomandibular mais de perto. Isso aqui é o osso da mandíbula e esse aqui é o osso do crânio. Então, isso aqui, ó, funciona numa curva. Quando eu abro a minha boca não abre retinho, não é uma dobradiça. Ela vem para baixo e para frente. Certo? Então, os dentes são o meu anteparo do para baixo e para frente. Então, se não está abrindo direito, está batendo nos dentes, ou está arranhando os dentes, ou está fazendo alguma coisa. Então, eu tenho aqui o ligamento posterior, que é esse que eu falei, que se a gente tocar aqui atrás do ouvido, nesta região, fica muito sensível. Essa cartilagem aqui, não sei se dá para ver, depois na outra imagem vai dar para ver direitinho, é o disco articular. O que faz o disco articular? O disco articular, ele é uma estrutura muito enervada.
mas ela não me dói. Mas ela tem terminações nervosas muito sérias e complexas. Então, o que acontece? Sabe aquela feridinha que quando eu aperto ela, ela para de incomodar e depois eu paro, ela pede, me aperta de novo e fica, se não dói se eu não apertar? Isso funciona assim com o disco articular. Quando eu mordo, eu comprimo o disco articular. Quando eu aperto a boca, eu comprimo o disco articular. Então, este osso comprime este disco contra este osso. E o que isso faz? Esse disquinho aqui articular pede, me aperta. E o estresse leva a apertar ele. Então, o que eu tenho? Irradia dor para outro local. Ele irradia dor, ele contrai toda a musculatura, ele mexe, ele desencadeia todo o processo de disfunção que a gente chama, esse processo chama-se dor disfunção da articulação temporomandibular. Às vezes está com uma dor no ouvido e é ele que está irradiando. Ele está incomodando ou este ligamento ou toda a estrutura aqui em volta. Agora, o gatilho disso aqui nesta região é isso. E na boca é alguma falta de dente, restauração mal adaptada, ou mais alta, ou alguma prótese mais alta, alguma coisa que está fora da posição certa. É impressionante. O que acontece? Se eu tenho uma disfunção articular, eu vou no dentista, ele faz uma restauração, e eu estou com uma disfunção, então eu desvio minha mordida. Aí ele faz a restauração com a mordida em desvio. Aí vou ver se está alta, ele pega o carboninho, aquelas coisas todas, e a minha mordida está desviada. Tu entendeu? Continua o problema. Continua. Então, assim, Milton, olha aqui. Então, isso aqui vai e funciona assim, ó. Quando isto aqui passa daqui, passa dessa região, nós temos aquela subluxação. Fulano bocejou, abriu a boca e não consegue fechar. Desencaixou o carrinho. Desencaixou. Então, o que tem que fazer? Tem que baixar o carrinho, levar para trás. Por que tem que baixar o carrinho? Porque ele tem que passar, porque isso aqui subiu, tem que descer ele e voltar. Então, este ligamento fica estirado e dolorido. Essas são as irradiações, as questões locais do bruxismo. É um mecanismo perfeito. Agora, se tiver alguma coisinha fora, deu. Vai ter incomodação. Tem pessoas que têm bruxismo assintomático. Elas rangem dente, elas mexem, elas abrem a boca, tem outra visão dos ligamentos. As pessoas abrem a boca, movimentam a boca, fazem bruxismo, mas não tem sintoma. E tem outros que têm sintomas. Uma vez eu atendi uma senhora que veio de Uruguaiana, com dor, não conseguia abrir a boca, limitação de movimento, não conseguia abrir a boca porque é uma contratura muscular. As pessoas ficam contraídas, né? Se eu machuco uma perna, eu não estico ela, ou eu ando meio que mancando. É a proteção da dor, né? É a proteção. O organismo acha seus meios de proteção. Então aqui, ó, aqui o menisco, só o menisco, o disco articular, tá? Então o que isso nos leva, Milton? Isso nos leva a em função dos dentes, é. Isso nos leva a desgastes. A face do bruxômano a gente conhece, essa aqui. É uma pessoa que está assim, ó. Está apertando os dentes. Essa é a face do bruxômano. E o que acontece com os dentes dele? Olha só. Quase não tem mais dente. Quase não tem mais dente. E esses dentes, olha aqui, tu vê que eles têm um arco aqui, ó. Por que esse arco? Porque esse dente desliza por superfície. Vai chegar um momento que ele vai mexer para o lado de cá, que é para onde ele faz, e isso aqui vai encostar aqui e não vai ter arco, vai ficar tudo plano certinho. Cada vez vai ficando pior, né? Cada vez vai ficando pior. Então, o que a gente tem que fazer para essa pessoa? Então, tu imagina aquilo que eu te falei. Eu aperto e mordo, certo? Se eu encurto meus dentes e eu aperto, não fica mais fácil de empurrar aqui em cima? Então, quanto mais alto meus dentes, mais difícil de apertar. Quanto mais eu aperto, mais eu ranjo, mais eu desgasto os dentes, mais eu comprimo o meu disco articular, mais bruxismo eu tenho. Então, assim, desgastar dentes é normal? Desgastar dentes é normal. É normal com a idade, é normal com o tempo. Quando eu sobrecarrego, eu começo a desgastar mais. Aí fica mais fácil de comprimir. Então, mais eu comprimo, mais me leva a descarregar. Se eu, por acaso, não tiver uma boa higiene, a minha gengiva vai infeccionar toda.
e eu vou ter uma doença periodontal associada ao traumatismo oclusal. A sobrecarga mastigatória mais as bactérias da doença periodontal me levam a perder os dentes. Então eu tenho que cuidar, ainda mais se eu tenho doença gengival, se eu vou ao periodontista, se eu faço tratamento, se eu sou bruxômano, eu tenho que cuidar mais da minha gengiva e do meu bruxismo. Eu não posso ter infecções gengivais. O ideal, então, é encostar os dentes só na hora de mastigar. Se desse, né? Se desse, eu ficar de boca aberta o dia inteiro, vai dar uma cãibra que não é brincadeira. O que a gente faz, então? Vamos tentar entender aquela imagem do disco articular. Eu tenho o disco, o côndilo, o osso da mandíbula o osso do crânio. Se eu aumento os meus dentes, eu paro de comprimir aqui. Se meus dentes estão curtos, eu estou empurrando isso. Então eu tenho que devolver a altura original dos meus dentes. Então o que eu vou fazer para o meu paciente? Eu vou devolver para ele a altura dos dentes. Eu vou ter que incompridar os dentes dele. Se eu incompridar os dentes dele, o que vai acontecer? Ele vai voltar para a posição normal dele. Como é que se calcula isso? Existe uma metodologia para calcular isso. A altura dos dentes, isso a gente pode ver em casa também, ela funciona assim. Quando eu estou com a boca parada, meus dentes não encostam. Certo? Se meus dentes estão encostando, que meus dentes estão muito altos. Foram construídos muito altos. Quando eu paro, meus dentes não encostam. Então, numa situação como essa aqui, claro que não é o caso, essa pessoa vai parar e vai ter um espaço, que a gente chama de espaço fisiológico interoclusal. O espaço entre os dentes para quem tem os dentes normais quando está em posição de repouso, que é 2 milímetros. Então, se fosse isso, que está demasiado, eu teria esse espaço aqui menos 2 milímetros para fazer os dentes. Então, eu sei qual é o tamanho dos dentes. Digamos, se eu tenho 10 milímetros de abertura, de espaço, certo? E eu tenho 8 milímetros de dente que estão faltando. Se eu tenho 4 milímetros, estão me faltando 2. Se eu tenho 2, eu estou com a minha altura dentária correta. Tá? Então, eu tenho que devolver o comprimento dos dentes e respeitar este movimento, essa posição em engrenagem, e respeitar a articulação. O que acontece? Quando uma pessoa tem bruxismo, aquele osso que quando a gente é jovem é assim, agora está assim também. Do mesmo jeito que o dente perde as pontas, a articulação remodela. Quando a minha articulação é fechada, ela limita o meu comprimento. Quando a articulação é aberta, eu tenho liberdade de movimento. Te lembra do Silvio Santos? Tinha uma mulher que pegava e mordia e engolia o nariz? Tu acha que se ela tivesse a articulação nessa posição, ela conseguiria trazer? Não, ela tem a articulação nessa, ela consegue levar a boca lá na frente e voltar. Então, o bruxismo que ninguém dá conta, eu ranjo os dentes, eu aperto que ninguém dá conta, ela leva fatores seríssimos. Então, quando eu vou construir dentes, eu tenho que levar em conta a altura da articulação. A altura, as pontas dos dentes tem que ser proporcional a essa posição. Quando é plano, os dentes têm que ser plano. Quando é fechado, os dentes têm as pontas altas, as cúspides altas. Isso até é uma enxaqueca, né, doutor? Levando para a realidade, né? Às vezes as pessoas vão no médico, o médico dá o tratamento para enxaqueca e ela continua com sempre. Pode ter cenas enxaquecas, mas algumas são de origem de ATM, de disfunção articular. Então, olha a situação dos dentes agora. A posição gengival, tudo direitinho e o comprimento devolvido. Mas isso não é nada, meu. Isso é bruxismo. Aqui já não temos mais dente. Reabilita uma pessoa dessas. Está na gengiva. Reabilita uma pessoa dessas. Para ter uma ideia, os canais estavam expostos. Aqui eu tive que tratar todos os canais. Não tinha espaço, olha aqui os dentes. Ó. Não tinha mais espaço aqui. A gengiva e o dente praticamente na mesma posição. Olha os dentes de baixo também. Esse trabalho é um trabalho muito mais complexo. Ele requer reabilitação de toda a boca. Então, foram feitos pinos para completar as coroas além dos pinos. Tá? Aqui sobrou 20% dos dentes para completar além dos pinos.
Então, olha aqui, Milton. O trabalho foi montado num aparelho especial para poder fazer o trabalho. E aqui, os dentes agora no comprimento que deveriam ser. Os de cima e os de baixo, no comprimento que deveriam ser. Agora, eu posso fazer os dentes com as pontinhas altas? Não, não posso. Eu tenho que fazer os dentes respeitando a anatomia dele, mas sem pontas, porque senão vai travar nas pontas. E aí eu não vou respeitar aquele desgaste da articulação temporomandibular. E toda pessoa que reabilita um bruxismo ou tem bruxismo, ela tem que usar uma placa articular. O que é isso? Uma placa de silicone. Não é a placa de silicone não se usa. É uma placa rígida que vai aumentar a minha altura. Para quê? Para que eu não comprima o meu disco articular. Se eu não comprimir o disco articular, eu não vou desencadear o bruxismo. E essa placa, ela tem que me dar uma situação, sobre os dentes que simule a oclusão perfeita. Então, eu não vou ter o gatilho intraoral, não vou ter o gatilho da boca para desencadear o bruxismo. Então, e a placa vai proteger. Na pior das hipóteses, Milton, o preço de uma placa, o custo de uma placa, não é o custo de uma reabilitação. É preferível trocar de placa uma vez por ano ou de 2 em 2 anos do que trocar todos os dentes da boca. Bruxismo, todo mundo tem, ou mais ou menos em algum período da vida. Segunda-feira que vem eu estou aqui para fazer uma placa. Vou ter que encerrar o programa, que já estamos no nosso horário. Solução das pessoas é procure o seu cirurgião dentista, né? Cuidar dessa questão. Às vezes uma dorzinha de cabeça pode estar dizendo uma outra coisa. Pode estar dando recados importantes. Tem que procurar o dentista, tem que perguntar se tem bruxismo e ver qual é o tratamento necessário para o bruxismo. Qual o tratamento indicado para cada paciente. Passou rápido o programa, né? Esse é o Dr. Sérgio Raskin. As explicações dele realmente valem a pena. Uma questão simples, de repente simples, né, doutor? Pode mudar a tua vida. Às vezes a pessoa está sofrendo, está ali com várias dores, enfim, né? Não tem por que sentir dor hoje em dia na odontologia. Dor é coisa do passado. Obrigado, viu, doutor? Obrigado.